E sobre a internação compulsória de dependentes de crack, eu converso agora com a psicóloga Vivian Fraga, do Conselho Regional de Psicologia, e com o psiquiatra Jorge Jaber, diretor da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas. Boa noite aos dois e obrigada pela presença. Doutor Jorge Jaber, a internação compulsória de menores usuários de crack, como já vem acontecendo no Rio de Janeiro, é uma medida a ser adotada em outros estados? A internação compulsória ocorre de maneira geral na medicina. Nesse exato momento, alguém está sofrendo um acidente em via pública e uma pessoa que não é a pessoa que está se acidentando, nem é um familiar, pede ajuda, a ambulância chega, constata que aquela pessoa está sofrendo de alguma lesão grave e aí transfere para um hospital. Interna mesmo que o paciente não queira. Então, desde que seja feito de acordo com situações específicas e bem claras e que levem em consideração todos os cuidados necessários, é uma medida bem feita. O senhor concorda com a internação compulsória, obviamente? Eu concordo com esse tipo de ação, desde que seja feito de forma adequada. No Rio de Janeiro, isso tem acontecido de uma maneira ainda muito inicial e, naturalmente, acredito que vai melhorando com o passar do tempo. Vivian Fraga, você concorda com a internação compulsória? Não concordo e, na verdade, assim, a internação compulsória ela tem que ser uma medida de exceção, né? Uma medida baseada em critérios clínicos, né? Onde você vai fazer uma avaliação clínica para saber se o paciente precisa ser internado. E não é o caso? No Rio de Janeiro não é isso que tem acontecido, né? Você tem capitaneado pela política de assistência, você tem a inclusão de crianças e adolescentes dentro de abrigos, e aí eu não estou falando de abrigos nas proximidades, eu estou falando de abrigos longe e que acabam ali por processos de medicalização, né? Fortemente medicadas, essas crianças estão sendo medicadas e sem você poder trabalhar a coisa mais importante, de uma certa maneira, é você trabalhar esse laço social dentro do território. Deixa eu entender bem, você concorda com a internação compulsória desde que seja um estado de exceção. Que estado é esse? Em que momento é necessário? Quando decidir que é necessário internar? Eu acho assim, que é uma avaliação clínica multiprofissional, né? Acho que não é uma questão de concordar. Como o próprio Jorge falou, assim, a internação compulsória é uma prática, né? Desde que clinicamente indicada, né? E feita dentro dos hospitais gerais. Então, você tem que ter leitos específicos para isso, para absorver seja criança, adolescente ou adulto, né? Agora, o que a gente tem que discutir, né, como é que anda a política de saúde mental, né, assim, o que a gente tem no município. Eu quero aproveitar um pouquinho dessa sua experiência. O Conselho Federal de Psicologia fez uma inspeção em todos os locais de internação, em vários locais, pelo menos em todos os estados do Brasil, e você já tem um balanço disso? Então, segunda-feira sai, né, o relatório. Bom, a gente... pelas informações que eu tenho, né, assim, diferentes situações foram vistas, né? Desde a laborterapia, né? Situações críticas como as pessoas, na verdade, cavando a cova e entrando dentro de uma cova, sendo sepultada, no sentido para se ver como uma pessoa morta, né? Não que ele está fazendo um movimento para a morte, né? A fiscalização ela foi feita dentro de algumas comunidades terapêuticas, foi uma ação coletiva, né? E eu acho que vem a falar justamente dessa escassez, dessa falta das políticas públicas de saúde mental. O doutor Jorge Jaber, a Vívia fala sobre o tratamento que não está sendo adequado, mas hoje o crack é uma situação de tratamento difícil no Brasil, nós falamos já em epidemia. O que fazer nesse caso? Isso já está previsto desde 2006, quando saiu o Sistema Nacional de Políticas Antidrogas. Então, as medidas são basicamente prevenção ao uso de drogas, atenção. Então, essas internações involuntárias fazem parte desta atenção e que, naturalmente, deve ser bem melhorado, e a reinserção social. Por outro lado, uma outra medida
é essa medida que é feita aqui no Rio de Janeiro atualmente, que é a repressão ao uso. Então, são basicamente medidas de prevenção e medidas de policiamento. Eu volto a insistir que quando uma ambulância é chamada e interna uma pessoa, ela está inserida dentro de um sistema de saúde. E aí sim isso funciona. Então é preciso que se leve em consideração, quando você tem crianças abandonadas na rua usando crack, elas devam ser tratadas. Quanto a isso não há dúvida. Isso pode ser feito contra a vontade delas, isso é previsto na legislação, mas tem que ser bem feito. E como convencer um usuário de droga dependente já do crack, por exemplo, que não quer ser tratada? Preserva-se o direito de escolha nesse caso? Na verdade, assim, é um engano achar que quem está na rua não cria vínculo com as pessoas. É um engano. Na verdade, isso é o que é o mais comum e que é colocado, né? Quando você tem, se você for pensar no Rio de Janeiro, você tem para criança e adolescente 5 unidades de saúde denominadas CAPCIS. Você tem uma rede de hospital em que você tem uma defasagem de leitos para internação. O Jorge muito provavelmente vai concordar com isso. O que eu acho que a Secretaria de Assistência acaba fazendo? Denunciando essa fragilidade da rede de saúde. Então, fazendo uma denúncia da má gestão da própria saúde no Rio de Janeiro. Doutor Jarber, mas de qualquer forma, essa discussão que nós estamos fazendo aqui, essa discussão da internação compulsória, é uma discussão, um debate que vai tomar todo o Brasil, provavelmente, no futuro. Isso que nós estamos fazendo agora, é um dos princípios básicos da lei antidrogas. Mobilizar a sociedade, juntando todos aqueles que têm contribuição a dar. Certamente a psiquiatria, a medicina e a psicologia, nesse caso, caminham muito próximas na procura do bem-estar dessa população. Então, nós estamos promovendo a Política Nacional Antidrogas nesse momento. Eu quero muito agradecer a presença do Dr. Jorge Jaber e da psicóloga Vivian Fraga aqui pelos esclarecimentos e esse debate. Obrigada, Luciana. Obrigado.